Olá, o assunto desta aula é ligações covalentes, parte 4. Nesta aula, falaremos sobre expansão do octeto. É possível que o átomo central, em algumas moléculas, tenha mais de 8 elétrons de valência. Nesses casos, diz-se que ocorreu expansão de octeto. Apenas átomos de elementos do terceiro período para frente podem expandir o octeto, porque do terceiro período para frente, os átomos já têm um raio maior e acomodam um número maior de elétrons, e por isso eles podem passar de 8. A principal explicação para esse fenômeno é que os elétrons excedentes ocupam os orbitais d vazios, e os orbitais d vazios só estão presentes nos elementos do terceiro período para frente. Alguns exemplos são PCl5, onde o átomo central fósforo é do terceiro período, SF4, onde o enxofre, que é o elemento central que expande o octeto, é do terceiro período, e ICl4, onde o iodo, que é o elemento central que expande o octeto, está para frente do terceiro período. Vamos ver aqui um exemplo da formação das ligações covalentes entre o fósforo e o cloro na molécula PCl5, utilizando o símbolo de Lewis. Então, nós temos aqui o fósforo, que é um elemento do terceiro período com 5 elétrons de valência. Então, ele precisa de 3 elétrons, ele precisa fazer 3 ligações para alcançar o seu octeto. Só que ele tem que fazer ligações com 5 cloros, porque a molécula é PCl5, então ele está ligado a 5 cloros. E o cloro só precisa receber um elétron. Então imagina só, se eu tiver um cloro aqui fazendo uma ligação simples, compartilhando um elétron, então eu faço aqui uma ligação e o fósforo passa a ter 6. Aí outro cloro aqui, o fósforo passa para 7, e outro cloro aqui, o fósforo passa para 8. Então, eu usei 3 cloros. Tem mais 2 cloros para usar. E aí, eu posso imaginar o seguinte, e se eu pegar esse par de elétrons aqui e compartilhar com o cloro, e aí eu não altero os 8 elétrons do fósforo, que é aquela chamada ligação dativa antiga, né? Só que eu tenho que emprestar os dois de uma vez. Se eu emprestar os dois de uma vez, tem um problema, porque o cloro não recebe os 2 elétrons. Porque o cloro só pode receber 1. Se ele receber 2, ele vai passar até 9 elétrons. Então, não tem como fazer ligação coordenada dativa, né, antiga dativa, com o cloro. Então, por isso que não tem jeito de eu fazer ligação com 5 cloros sem aumentar o número de elétrons do fósforo, sem passar de 8, sem expandir o octeto. Então, a única alternativa é expandir o octeto do fósforo. Então, como que fica essa molécula? O fósforo vai ter os seus 5 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, representados aqui de forma separada, e cada um desses 5 vai compartilhar com um dos 5 elétrons, um dos 5 átomos de cloro. Então, os 5 elétrons do fósforo estão aqui, cada um compartilhado com um dos 5 átomos de cloro. E aí nós temos 5 ligações covalentes simples, 5 pares ligantes, e aí cada átomo de cloro alcançou os seus 8 elétrons de valência, e o fósforo vai ter quantos elétrons de valência? 2, 4, 6, 8, 10. O fósforo não vai ter 8, vai ter 10 elétrons de valência, então ele tem mais de 8, ele expandiu o octeto. Então eu posso representar assim ou assim, com os tracinhos substituindo os pares de elétrons ligantes. Então, essas são as representações da molécula de PCl5, onde o átomo central expandiu o seu octeto. Ele não tem 8, ele tem 10 elétrons. Outro exemplo é a formação das ligações covalentes entre o enxofre e o flúor na molécula de SF6, utilizando o símbolo de Lewis. Então, nós temos o enxofre com 6 elétrons de valência e 6 átomos de flúor para ligar nele. A mesma coisa do anterior, o enxofre só precisa de fazer 2 ligações. E aí não tem jeito de eu fazer ligação coordenada dativa, porque o flúor também só recebe 1 elétron, ele não recebe 2 de uma vez. Então eu tenho que espalhar esses 6 elétrons aqui, e cada um deles vai fazer um compartilhamento com um átomo de flúor. Então eu vou ter 6 elétrons
cada um deles sendo compartilhado com um dos átomos de flúor. E aí os átomos de flúor, todos eles vão interar 8 elétrons de valência. E nós vamos ter essa molécula aqui, com 6 ligações simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os átomos de flúor vão todos eles interar 8 elétrons na última camada, só que o enxofre vai ficar com 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 elétrons no total. Então, ele passou de 8 para 12, então ele expandiu o seu octeto. O enxofre pode? Sim, porque ele é um elemento do terceiro período. Então, ele tem orbitais D vazios para receber esses elétrons além dos 8. Então, eu posso representar assim, com os pares de elétron ligantes desse jeito, ou na forma de tracinhos. Então, são as representações da molécula de SF6. Então, são dois exemplos aí de moléculas com expansão de octeto, que são exceções à regra do octeto. Então, dessa forma, nós terminamos esta aula e eu agradeço a todos pela atenção.